Olá, muito bom dia você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa universidade corporativa de inteligência emocional. Inteligência emocional é decidirmos diariamente prosperar. Inclusive, nós temos que decidir prosperar diante de todas as circunstâncias que existem nesse mundo. E para que nós possamos estar ainda mais percebendo esse dia a dia, acompanhando, já que mente e corpo estão interligados, nós temos que estar cuidando dos dois ao mesmo tempo. E para que nós possamos hoje estar aqui com o Dr. Júlio Santana, aprendendo ainda mais sobre a saúde, sobre a nutrição, e aí reforçando aqui para os nossos alunos, inclusive nossos alunos que são recentes aqui na plataforma, no ICP Academy, nós temos um módulo no ICP Academy chamado Nutrição e Saúde com o Júlio Santana. Aí já temos aí mais de 20 aulas já gravadas, das mais diversas, mas sempre cuidando da saúde física. E aí, hoje nós estaremos aqui sobre a importância de fazer exames de saúde regularmente, né? Vamos aí. Eu sei, Júlio, da importância de nós assistirmos às aulas do CP Academy regularmente. Isso eu sei da importância. Agora, você, como é um conhecedor, um profissional, você vai nos ensinar aqui essa importância de estar fazendo os exames regularmente. Bom dia, Júlio Santana. Mais uma vez, seja bem-vindo. E aí, só reforçando. Eu tenho orgulho de dizer, e a satisfação de dizer, Júlio Santana é o meu nutricionista. É o nutricionista do Mazul, da Celiane, aqui do ICP, que cuida da nossa saúde com muito carinho, né? Então, assim, inclusive negreiros hoje com peso melhor, taxas hormonais em dias, tudo, etc e tal. Por quê? Porque eu tenho o cuidado do Júlio Santana. Bom dia, Júlio. Bom dia, negreiros. Bom dia aos participantes aqui do ICP Academy. Hoje a gente vai falar sobre exames de saúde, mas a gente vai ter um viés bem interessante que é sobre o ferro. A gente vai falar de outros exames também, mas a questão do ferro, muitas vezes a gente não tem a informação correta de como deve ser o resultado desse exame no nosso organismo. Então, peço a gentileza para o Negreiros passar as imagens, alertando, nós vamos ver um plano B, né, que eu tive um problema com o arquivo formatado, mas na disponibilidade das aulas depois eu vou enviar o arquivo dentro daquele padrão que a gente já trabalha, né, mas hoje o conteúdo está todo aqui, mas não dentro daquele padrão que a gente normalmente utiliza, tá bom? Então, a gente, como o Negreiros fez a abertura, né? A gente vai falar da importância, né, da regularidade de estar fazendo exames de saúde. Pode até passar adiante, por favor, Negreiros? Tá? Então, eu faço uma pergunta para vocês. Qual foi a última vez que você fez uma avaliação completa de saúde? Eu digo completa porque muitas vezes a gente faz um exame aqui, outro acolá, tem um problema de saúde, o exame ali bem pontual, e a gente acaba nunca tendo um cenário completo, né? De como está a nossa saúde naquele momento. A gente foca muito mais em eventos de falta de saúde, tentando remediar aquele evento, e acaba não dando tanto valor a monitorar todo um complexo, né, de informações de saúde para que a gente tenha não somente a correção, mas principalmente a atitude da prevenção, a atitude de correção de caminho para que a gente não chegue a expressar o problema de saúde. Então, essa é uma análise, né, uma sugestão que eu dou para todo mundo aqui, que é antes de aparecer a doença, a gente fica fazendo monitoramento da saúde para que a gente não tenha surpresas, né? Então, os sintomas, né, geralmente eles já vão entregar algum mal que está acontecendo, e quando a gente é, monitora antes do sintoma aparecer, a gente está com um passo adiante, né, para a nossa saúde, para poder evitar a doença. Pode passar adiante, por favor, Negreiros? Então, os testes, né, de laboratório, eles, desculpa, acho que não é esse, Negreiros. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só abrir aqui, porque a gente está. Ah, sim, não, é esse mesmo. Eu que vi errado aqui, é aquele que estava. Desculpe. Tá? Então, vamos lá. Os testes de laboratório, né, eles servem para quê? Para remover essa incerteza que a gente tem
praticamente todo momento, né? Será se está tudo em ordem? Será se não está? Né? E quando a gente vai para os testes de laboratório, a gente vai ter o retrato ali de realmente como está o nosso corpo. Então, essa relação de alguns poucos exames, né, que a gente tem esse viés hoje, eles servem para mostrar para a gente alguma coisa interessante sobre a nossa saúde. Então, a gente vai falar primeiro do teste do ferro. Pode passar, por favor, Negreiros? Então, uma boa razão, né, para a gente fazer teste é detectar os problemas de saúde, ok? E dos problemas maiores que a gente tem, tanto que um dos exames mais solicitados, mais difundidos, é o hemograma completo, né? Onde a gente vai ver se a pessoa tem anemia, se não tem anemia, se tem alguma inflamação, se está tudo funcionando, se o sangue está cumprindo a função dele no nosso organismo, tal. E aí, o que acontece, né, que muitas vezes sobre o ferro, a gente pensa assim, quanto mais ferro, então, eu tiver no organismo, melhor, porque a deficiência de ferro é ruim, me leva para anemia. Mas é interessante que isso a gente tem uma dualidade, né? O ferro, a gente tem que verificar se a gente tem ferro, ferritina e como está funcionando a transcrição dessa ferritina, tá? Então, testar o ferro, né, ele vai mostrar como que estão os níveis de armazenamento no nosso sangue, como que a gente está utilizando e qual o risco que a gente tem, tá? Pode passar, por favor, Negras? Então, o que acontece? A gente vai verificar qual é o nível do ferro, um exame importante, mas também é importante saber quanto tem de ferritina, que é outro exame importante, mas também é importante saber quanto que a gente tem de saturação de transferrina. Né? Normalmente a pessoa faz um exame e apareceu um pouquinho lá de anemia, repete, faz um segundo exame para saber quanto ferro tem e ali procura fazer a correção. Tá? Mas estes exames, em conjunto, eles são importantes. O ferro sérico, a ferritina e a saturação da transferrina. E o que é essa transferrina? Essa transferrina é da onde faz a transferência, né, das moléculas de ferro, né, do estoque para o sangue, para o tecido. Tá? Então, o ferro fica guardado lá na forma de ferritina e vai sendo entregue, né, através dessa transposição aí feita pela transferrina. Tá? Pode passar, por favor. Então, um exame que muita gente talvez não tenha feito ainda, né, é o exame da saturação da transferrina. O teste, né, da ferritina sérica, né, é básico, né, angular, ou a pedra angular é básico, ele é essencial que seja feito, mas ele não é completo, ok? Tem que ter um exame da saturação da transferrina, né? Porque como estes ferros será dividido, né, pela capacidade total da ligação do ferro. Então, eu tenho ferro, tenho capacidade de ligação do ferro, e isso vai me dar como que o ferro está funcionando no meu sangue. Né? Então, eu tenho, né, várias outras informações sobre formação do sangue, sobre produção de glóbulos vermelhos. Quanto melhor o meu nível de glóbulos vermelhos, melhor o meu transporte de oxigênio. Quanto melhor o meu transporte de oxigênio, mais energia eu tenho. E muitas vezes o número sozinho ele não vai indicar muita coisa, tá? Então pode passar. A gente vai olhar o seguinte: os níveis de ferritina, tá? Nos exames, né, coloca lá que o ideal é ter ele entre 30 e 100 nanogramas por mililitro de sangue, tá? Então, isso é o nível suficiente, né, para que a gente tenha a formação de células de sangue e que evita fazer o acúmulo de ferro que leva a um estresse oxidativo no corpo. Então, aqui a gente já está vendo que embora o ferro seja algo bem importante na nossa saúde, o excesso dele pode nos levar a alguns problemas, né, pelo acúmulo que ele acontece no corpo, uma série de oxidação que pode acontecer. Então,
Entre 30 e 100 seria o ideal aí da ferritina. Passar um gráfico, por favor, Negreiros? A gente tem um gráfico aí, onde mostra, né, que a gente tem nos níveis mais baixos, né, de ferritina, ok? Nos níveis mais baixos de ferritina, a gente tem um risco maior. Olha aqui no comecinho do lado esquerdo do gráfico, a gente tem o risco lá aumentado. Conforme este ferro, né, vai sendo aumentado, conforme este ferro vai sendo aumentado, vai caindo o nível do risco, onde aí a gente chega nessa faixinha verde aí, que vai ter alguma coisa aí em torno de 70, 75 até 100. Então, naquele nível que a gente falou de 30 até 100, o risco é menor, tá? O nível do ferro. Quando vai passando de 100, começa a apresentar risco de novo, olha. E quanto maior o ferro, maior vai ficando o risco novamente. Então, muito pouco é ruim e muito demais também é ruim, tá? Porque muitas vezes pode estar mostrando que este ferro não consegue ser transferido, né, pelo organismo, e aí é, a gente vai tendo problemas de oxidação desse ferro no organismo. Essa ferritina, ela precisa estar presente de uma forma que ela seja aproveitada o tempo todo. Se a ferritina vai aumentando e o corpo está com algum tipo de inflamação subclínica, né? Inflamações que a gente já viu em outras aulas aqui, a gente tem uma transferência desse ferro para o sangue de uma maneira menor e ele pode se tornar perigoso para a saúde, né? Então, quanto que é, pode passar o próximo, por favor, Negueiros? Qual que é a saturação da transferrina, que esse é o exame que eu falo que muita gente ainda nunca fez, né? Ela vai estar entre 25% e 35%, tá? Então, se eu tenho alguma coisa acima de 35% na saturação da transferrina, pode indicar que a pessoa tenha aí uma sobrecarga de ferro no organismo, tá? Se eu tiver uma saturação de transferrina entre 35 e 40, né, já tem aí ferro sobrando, né, que não está sendo, não está ligado à transferrina. E aí este ferro se torna tóxico, né, ao organismo quando ele não está ligado à transferrina, ok? Quando a gente tem saturação de transferrina de 45 a 55%, né, a gente já chama de aumentado, e quando tem 60 a 67%, existe um risco maior, né, de problemas de saúde, aumentando aí a estatística de morte por todas as causas acontecendo no organismo. Então, para resumir, qual seria a faixa ideal da saturação da transferrina? Um exame com 25 a 35% de transferrina, com nível de ferritina no organismo disponível entre 30 e 100. Tá? Quando tem muito abaixo de 30, a pessoa precisa fazer um trabalho de reposição de ferro através da alimentação, através até da suplementação. Ou quando tem acima de 100, a gente já tem que prestar atenção também que essa pessoa pode estar com algum processo inflamatório. Então, não é somente o ferro disponível no exame do ferro sérico que vai dar essa noção de que a pessoa tem anemia ou não. A saturação da transferrina é importante e a ferritina, que é o nosso estoque de ferro, também é importante, tá? Se passar adiante, a gente vai ter aí alguns combinados, né, desses resultados aí dos exames do ferro. Se a pessoa tem um nível de saturação de transferrina abaixo de 20%, que é pouco, né? E tem os níveis de ferritina abaixo de 15, né? Essa pessoa está com as reservas de ferro esgotada. Agora, se a pessoa tem uma saturação acima de 45, que a gente já falou que já não é ideal, né? E os níveis de ferritina alto também, vai indicar que tem um excesso de ferro no organismo, ok? Então, a ferritina não serve só para um marcador de diagnóstico, ela também funciona como um preditor de risco, né? Quanto maior a ferritina no exame de sangue, maior
é o risco que a pessoa tem. Inclusive, quando a pessoa tem um fígado que não funciona muito bem, né? Quando está inflamado, ou quando tem esteatose hepática, tem gordura no fígado, tem algum comprometimento, geralmente a ferritina fica muito alta, tá? E aí tem alguns casos até que a pessoa tem que fazer um procedimento que é uma sangria, que é tirar uma quantidade de sangue do organismo para que a ferritina baixe, que ela alta é perigoso. Tá? Passar um gráficozinho aí, é o próximo gráfico, informação, né? A saturação da transferrina, então, ela tem que ser entre 25% e 35%, né? E a ferritina, no exame, o ideal é que ela seja entre 30 e 100. A gente tendo entre 30 e 100 de ferritina, mostra que a gente tem estoque de ferro, mas não tem excesso de ferro e nem tem falta, e com a saturação da transferrina entre 25% e 35%, significa que essa ferritina está sendo transformada em ferro de forma adequada, também evitando que o corpo esteja com os problemas aí de inflamação que são conduzidos, né, pelo processo de muito ferro no organismo. Quais são outros exames? Pode passar, por favor. Quais são os outros exames que a gente pode fazer onde tem essa alteração do ferro? Existe um painel, né, que é o hemograma. O hemograma, como eu falei no início, ele é um exame importante que vai mostrar a quantidade de ferro que o organismo tem. Quando a gente tem níveis baixos, né, ali da série vermelha do sangue, a gente vai ter problemas de anemia, que geralmente está associado à falta de ferro. Tem um outro exame, que é a GGT. GGT é um marcador que a gente usa, né, para ver como é que está a saúde do fígado. É um exame de sangue, né? E aí a gente tem um painel metabólico aí para saber como é que está a saúde da pessoa. Então, além do hemograma, da GGT, né, e também a ferritina, que é um exame importante que tem que estar aí idealmente entre 20 e 40, mas até 100 é normal. E se os resultados mostrarem uma ferritina abaixo de 20, é uma deficiência de ferro, tá? Que a gente também não quer que aconteça. Mas acima de 100 também é perigoso. Tá? Então, a gente tem aí as faixas ideais. O que é importante a gente falar? Que normalmente, não necessariamente, aquele intervalo de normalidade que é colocado lá no exame, que o laboratório fala, tem tanto de resultado e o normal é nesse intervalo. Não necessariamente aqueles intervalos que estão declarados ali no exame de sangue que o laboratório entregou sejam o ideal para a nossa saúde. Tá? Aqueles intervalos ali, eles são a média da população, e se a gente tem uma população adoecida, aquela média vai estar não representando quanto que a gente deveria ter no nosso sangue. Pode passar adiante. O exame da GGT, né, é uma enzima. O que é a GGT? É uma enzima que a gente produz principalmente no fígado, e ela vai quebrar, né, medicamentos, vai quebrar toxinas. Então, quanto mais ferro a gente acumula no corpo, que isso pode prejudicar as células do fígado, a gente vai ter maiores níveis de GGT, né? Então, na corrente sanguínea vai aumentar essa GGT porque a gente está com algum problema de ferro acontecendo no organismo. Pode ser uma intoxicação, pode ser uma toxina, pode ser um medicamento. Então, por exemplo, quando a pessoa está internada, ela faz exames todos os dias lá da GGT para saber se aquele medicamento não está intoxicando o organismo dela, né? Então, esse exame da GGT é interessante, porque ele fornece informações sobre o excesso de ferro, que está livre ali na circulação, e também se tem algum risco, né, relacionado à resistência à insulina, doença cardiometabólica. Então, é um exame bem simplesinho, que o número dele, quando está muito alto, ele vai
inspirar cuidado aí da equipe de saúde com o paciente, tá? Pode passar adiante, por favor. Então, existem outros exames que nós vamos falar deles, né? Mas o que é importante a gente saber? Que é imperativo, né? É necessário que a gente ajuste, né, o estilo de vida para que a gente aumente o nosso tempo de vida, tá? E aí algumas deficiências nutricionais ou a sobra ou a sobrecarga desses nutrientes, né, são aspectos que a gente tem que prestar atenção, tá? Então, o que a gente vai falar? De outros biomarcadores, além do que a gente falou do ferro, a gente vai falar de testosterona, cortisol e insulina, né? Para quê? Para que isso possa mostrar os nossos níveis de estresse do organismo, tá? De quanto o nosso organismo está oxidando, está sofrendo estresse. E aí, a gente tendo melhor controle desses marcadores também, a gente vai cuidar melhor da saúde. Então, outro exame que é importante é o cortisol. Pode passar adiante, por favor, Nilson. O cortisol, né? Ele é produzido, né, pelas nossas glândulas suprarrenais, são as glândulas que ficam localizadas na nossa cavidade abdominal, ali acima, né, dos rins, e este cortisol ele pode ser medido através de um exame de sangue, pode ser medido através do exame de urina, ou pode ser também medido através de um exame da saliva, tá? Normalmente a gente faz a medição aí com a coleta de sangue, tá? Então, é importante, né, que quando for fazer o exame do cortisol, você combine com o profissional da saúde que solicitou esse exame o horário que vai ser feito a coleta, porque ao longo do dia a gente tem uma variação da quantidade de cortisol. Então, saber o horário que foi colhido a amostra para exame é bem importante. Por quê? A gente tem o ponto mais alto do cortisol lá durante o início da manhã. E aí esse cortisol vai diminuindo normalmente ao longo do dia e quando chega na meia-noite é o ponto mais baixo do cortisol. E aí a gente vai dormir, este cortisol vai ser produzido e vai aumentar o seu nível máximo na hora que a gente acorda ali pela manhã, tá? Então, saber o horário, né, que vai ser coletado o cortisol, ou se vai fazer várias coletas ao longo do dia para ver o padrão do cortisol, é importante combinar com o profissional da saúde, tá? O que o cortisol diz sobre nossa saúde? Se quiser passar adiante, pode passar, por favor. Além de medir, né, o nível de estresse, né, o teste do cortisol ele serve também para a gente descartar algumas condições de saúde, como, por exemplo, uma doença chamada doença de Addison, que ela ocorre quando o corpo não está produzindo cortisol suficiente. Por outro lado, tem uma síndrome de Cushing, que é quando a gente tem cortisol demais, muito cortisol. E também os tumores, né, são marcados pelo cortisol elevado. Então, existem alguns tumores que, quando a pessoa tem o cortisol muito elevado, esses tumores podem ter uma marcação aí de possibilidade de estar acontecendo ali no organismo. Então, é importante saber o nível do cortisol, né? Porque o cortisol alto ele também acelera o envelhecimento celular, tá? E isso, ao longo do tempo, um cortisol muito alto faz com que a pessoa perca massa muscular, que a pessoa tenha problemas de sarcopenia, tá? Então, o cortisol alto, ele mostra um organismo, né, imunologicamente enfraquecido. E a gente ter o sistema imune, né, bem funcionante é importante para que a gente não adoeça, ok? Um próximo exame é a testosterona, tá? Aqui, esses números que eles estão relacionados mais para homens, tá? Mas no material que eu vou mandar para vocês, tem para homens e para mulheres também, bem divididinho, tá? Então, o que acontece? Existe uma ligação, né, entre os hormônios sexuais e o risco de mortalidade, tá? Basicamente, o que acontece? A testosterona não deveria cair abaixo desses 213 nanogramas por decilitro, tá? Que tem um risco maior de mortalidade por todas as causas. Nas estatísticas,
nas estatísticas, mais se morre. Quando a pessoa morre, normalmente o homem ele vai ter um nível de testosterona abaixo dessa linha de corte aí. E uma testosterona abaixo de 153 tem também o risco de aumento da mortalidade por causas cardiovascular. Isso a gente está falando para homens, tá? Os níveis de testosterona para as mulheres são bem menores, bem aquém disso. E para saber como que está o nível de testosterona, tem que fazer o exame de sangue, tá? É importante que saiba, né, o nível de testosterona, porque ele é um fator de risco quando está muito baixo. Pode passar, por favor. Tem um tema que eu gosto de muito falar, a gente já tem outras aulas até colocado aqui, que é sobre a insulina, a resistência à insulina e a síndrome metabólica. Então, fazer o teste da insulina é importante, tá? Porque existe um evento que acontece no nosso organismo chamado resistência à insulina, que é quando a gente produz muito mais insulina do que o corpo necessitaria normalmente, e essa produção ela está acontecendo porque o corpo não está aproveitando bem a insulina e precisa produzir mais para que tenha o efeito que menos insulina teria naquele organismo. Só que isso demonstra, né, que aquele corpo não está metabolicamente saudável, tá? Então, a resistência à insulina, ela tem um cálculo, né, que é de um índice chamado OMA-IR, né? Esse cálculo ele leva em consideração a glicose, a insulina e a interação dessa glicose e dessa insulina em jejum. Pode passar para frente. Aí, rapidamente, só a título de curiosidade, né? Quando o OMA-IR é abaixo de 1, a pessoa está bem sensível à insulina, isso é bom para a saúde, tá? Mostra que o corpo está funcionando bem, e quando ele é acima de 1, especialmente acima de 2, esse resultado desse exame, tá? Mostra que a pessoa está com algum problema metabólico, tá? E como é que calcula? É só título de curiosidade. É a glicemia em jejum, né? Vezes a insulina em jejum, dividido por 405. Tá? Então, vamos supor, aí a pessoa tem uma glicose de 90 e tem uma insulina de 4. E aí divide por 405, vai dar menor do que 1. Então, isso mostra, né, que a pessoa tem uma boa saúde metabólica. Vamos supor a pessoa que tem uma glicose de 100, 99, dentro do exame lá está normal, glicose 99. E tem uma insulina de 10, né? Que dentro do exame vai falar que está normal também. Aí já deu mais do que 2 o resultado dessa conta. Então a gente vê que dentro das faixas da normalidade dos exames lá no laboratório, então uma glicose de 99 e uma insulina de 10 dentro da normalidade, lá no exame do laboratório, mostra que a pessoa tem aí um comprometimento na saúde dela, tá? Então, é interessante que a gente tenha essa curiosidade também de, quando for fazer os exames de rotina, os exames de investigação do metabolismo, para saber como é que está a saúde, que a gente tenha incluído aí também o exame da glicemia em jejum, da insulina em jejum e também o cálculo do HOMA-IR. Tá? São exames que a gente deve incluir aí na nossa rotina, né, de exames para fazer um rastreio da nossa saúde. Pode passar adiante, por favor, Negreiros? Então, Júlio, pois não? eu vou. Como eu fiz as imagens até aí, essa daí, eu vou fazer as outras agora e você vai interagindo por aqui Ah, bem tá um bom. pouquinho. E Ok, aí mas vai é tranquilo, reforçando aí reforçando dá essa para insulina acompanhar. aí. Uhum. Viu? Pode ir reforçando as insulinas enquanto eu copio aqui. Tem uma pergunta aí? Não, deixa eu ver aqui se alguém quiser, né, se alguém fez alguma pergunta, deixa eu só rapidinho aqui ver se quem foi no chat aqui, né? Não, só foi pedindo se pode enviar o material, né? A Eva pedindo se Sim, pode. sim. Vai ser colocado na aula. Foi Junto com a aula, colocado lá. quando ele sobe a gravação, tem o material da aula. Por exemplo, a aula anterior do Dr. Júlio, tanto na gravação, quando quem entra na plataforma,
tem tanto a gravação da aula, como tem todo o material da aula lá, né? Aham. A Fernanda perguntou Então, agora, pronto. doutor Fique à Júlio, vontade, Negreiros. Eu vou seguindo aqui, a gente já está perto fa... do meio para o final aqui. a Fernanda escreveu assim, doutor Então, Júlio, a Fernanda escreveu, faço anualmente check-up. Mais uma dúvida que tenho. Fiz em maio ginecologista, endocrinologista e cardiologia. Quais os exames necessários para um check-up geral? aham, Talvez pronto. ela fez as três profissionais, mas ela talvez queira fazer uma coisa mais abrangente, né? Pronto. Então, deixa eu falar rapidamente aqui, a pessoa pode anotar, mas isso vai no material que vai ficar fixado. A gente precisa saber um exame de urina, né? Um exame de urina e um exame chamado coprológico funcional, que ele mostra, é um exame de fezes que mostra como que está o resultado da nossa digestão. Então, vamos imaginar aqui, a gente come e bebe coisas e essas coisas, esses alimentos que a gente come e bebe, eles passam pelo nosso organismo, pelo nosso intestino, e o nosso intestino vai fazer a digestão e vai aproveitar as substâncias. Essas substâncias vão passar primeiramente pelo nosso sangue para ser distribuído pelo organismo. Então a gente precisa saber como que está a excreção para saber o que, que a gente está perdendo daqueles alimentos que a gente não aproveitou. Então, a excreção a gente vê no exame de urina e no exame de fezes. O exame de urina é o perfil completo, né, do sumário de urina, é a S, e o de fezes é o chamado coprológico funcional, onde ele tem também a análise dos parasitas. E aí a gente precisa saber as informações que tem lá no sangue. Então, o básico é o hemograma. Precisa ter um hemograma lá na questão dos nossos exames. Tem o exame que a gente vai falar sobre os glicídios, que são os açúcares no organismo. Então, quais são os exames? A glicemia em jejum, a insulina em jejum e a hemoglobina glicada. Tá? Em alguns casos, pode-se pedir a curva glicêmica e a curva insulinêmica, mas aí já são casos mais específicos. A gente precisa olhar o perfil de funcionamento do nosso rim, dos rins. Então, a gente vai pedir creatinina, vai pedir homocisteína, ácido úrico, né? Proteína C reativa. Tá? Para saber o funcionamento do fígado, a gente pede TGO, TGP, GGT, ferritina, né? E esses exames basicamente para olhar o funcionamento do fígado junto com a fosfatase alcalina. Então, a gente já olhou para onde vão as proteínas, né? Lá com os exames da creatinina, pode pedir um perfil de proteína também, né? E a gente vai falar dos lipídios, que são os triglicerídeos, os colesteróis, então o colesterol total, colesterol HDL, LDL, VLDL. Pedir somente o exame do colesterol total não significa muita coisa, a gente precisa das parcelas dele. Então a gente viu basicamente aí os exames principais e aí a gente precisa ver como que isso está dentro do nosso organismo. Então a gente pede algumas vitaminas e minerais, como por exemplo o ferro, o sódio, o magnésio, o cobre, o selênio e as vitaminas, vitamina A, várias vitaminas do complexo B, como a vitamina B1, a B6, B9, B12, tá? A vitamina C, a vitamina D, né? São vitaminas importantes de serem pedidas, e aí a gente vai ter um painel completinho aí, básico, para se saber da saúde. Vai dar em torno aí de uns 25 a 30 exames, não é muita coisa, a gente pensa assim, muita coisa, mas não é, tá? Posso Você dar quer, continuidade aqui, mas na igreja tem outra pergunta? você quer que eu volte os slides? Já está pronto para continuar. Pronto. E quantas Então, vezes ao ano tem que fazer esse check-up, apanhado de exames todo? Várias vezes ao pronto. ano? Pronto, dona Selma. A título de check-up, 2 vezes por ano, tá? Agora, quando tem uma condição de falta de saúde associada a algum marcador, tem que ver com mais brevidade. Mas
está tudo em ordem, eu quero fazer o check-up 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses, é o ideal. Ok? Posso passar adiante, Negreiros? Aquele teste para outros biomarcadores. Certo, já vou abrir aqui, compartilhar. Então, então a gente já falou aí, né, dos níveis de ferro, de cortisol, falamos de resistência à insulina, da testosterona, mas precisam outros ainda que precisam ser monitorados. Pode passar adiante. Um deles é a vitamina D. Pode passar isso. A vitamina D, né, é muito importante para a nossa saúde, né, e a gente deve entender que os níveis atuais deveriam ser entre 60 e 80, mesmo que lá no exame fale que a partir de 20 já é normal. Não é normal. A gente precisa ter aí, para o efeito que a vitamina D tem no organismo, de várias coberturas aí de problemas de saúde, né? Que esta faixa seja entre 60 e 80, né? E que o mínimo que a gente deveria admitir seria de 40 nanogramas, tá? Quando a gente vai verificar, né, esse nível, se precisa repor, a gente tem alguns caminhos para repor essa vitamina D. O principal, né, que é o mais recomendável, é exposição ao sol. Mas se a pessoa não tem condição de ter a exposição ao sol, ela pode fazer a suplementação. E aí vai depender de cada pessoa, vai depender do tempo que a gente tem para fazer essa suplementação, a disponibilidade dessa pessoa pegar sol. Idealmente, qual seria o sol para fazer vitamina D no organismo? O sol ali entre 10 da manhã e 3 da tarde, ó, o sol mais a pino, né? O sol que faz pouca sombra. Tá? E aí, depois de 3 meses, fazer novamente o exame para ver se atingiu ali os objetivos de colocar no mínimo 40, mas idealmente entre 60 e 80. Tá? Quantos Outros. minutos? Uns 20 minutos ajuda? Assim, disposição. 20 minutos, tá bom? No Pronto, sol nesse horário? depende muito da cor da pele. Quanto mais escura a pele, mais tempo de exposição precisa. Quanto menos escura a pele, menos tempo de exposição a pessoa precisa. Então, a pessoa branquinha, ela vai ficar ali 5 minutos, né, nesse intervalo aí, com o corpo exposto, vai fazer aí 10 mil, 20 mil unidades de vitamina D. Agora, uma pessoa negra precisaria ficar mais tempo, meia hora, 40 minutos, para fazer a mesma quantidade, em torno de 10 mil unidades, 20 mil unidades de vitamina D, tomando sol naquele dia. Tá? Então, o tempo aí pode variar, né, de 5 minutos a meia hora, dependendo aí da cor da pele da pessoa. Tá? E aí a gente vai ver também que, com relação aos hormônios da tireoide, tá? É complexo, né? São glândulas que vão regular essa produção de hormônios que a gente tem, e aí a gente precisa, né, saber como é que está essa produção dos hormônios tireoidianos para a gente não ter surpresa também com relação ao nosso metabolismo. Pode passar adiante. Um desses exames, né, é o anticorpo tireoidiano, né, que é o chamado tireoglobulina. Aí os anticorpos, né, da peroxidase tireoidiana, ou seja, são os hormônios, né, são os anticorpos relacionados à tireoide que a gente tem que medir como que estão esses anticorpos. Então, tem a tireoglobulina e tem o anti-TPO, né, tireoperoxidase. Esses resultados vão dar uma visão para a gente, né, sobre como que está o nosso processo autoimune e como as nossas glândulas da tireoide estão sendo atacadas ou não por esses processos autoimunes. Tem um processo autoimune que é a tireoidite de Hashimoto ou o hipotireoidismo, que eles são detectados, né, por esses exames.
tá? E aí, quando a gente combina esses resultados, dá para ter um esclarecimento do que está acontecendo no nosso corpo com relação à questão autoimune. Pode passar adiante. Então, assim, normalmente, quando se olha somente os hormônios, pode ser que não cubra aí a necessidade que a gente tem de interpretação de exame. Então, quando se testa apenas o TSH, né, não vai dizer muita coisa, né, porque o TSH ele varia muito, né, dependendo até do horário do dia, como se a pessoa tiver algum sintoma ou não. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, uma inflamação na tireoide, que é chamada Hashimoto, né, ela pode ter níveis hormonais de TSH normalíssimos, né? E aí ela continua adoecida e mesmo tendo o TSH normal. Outro teste interessante, né, da tireoide é saber a temperatura. A gente, quando tem uma temperatura baixa ao acordar, né, a gente tem um risco aí de ter alguma disfunção na tireoide. Tem pessoas que vão medir a temperatura, se der abaixo de 36 graus, tem um termômetrozinho, acordou, mede a temperatura. Se tiver com menos de 36 graus, é importante procurar um auxílio médico aí de um endocrinologista para saber se não tem nenhuma disfunção na tireoide. O que a gente deve testar da tireoide? A gente deve testar o TSH, o T3, o T3 reverso, os níveis de T4. Então, o que acontece? A gente produz os hormônios em cascata. A gente produz o TSH, depois desse TSH produz T4, desse T4 produz T3. T3 é o triodo, que é o hormônio que o nosso corpo utiliza, e tem o T3 reverso, né, que é o hormônio que vai voltar, né, para a nossa tireoide e tal. Então, a gente precisa saber desses hormônios todos, como está a cascata dele. O que vai ser o interessante? O TSH na faixa mais baixa da normalidade lá do exame, o T3 na faixa superior do exame, o T3 reverso, quanto mais baixo dentro da normalidade, melhor, né? E o T4 ali no nível intermediário. Então, a gente vê, no exame tem lá uma faixa da normalidade, mas até dentro dessa faixa da normalidade, cada hormônio tem uma posição melhor aí para a nossa saúde. Tá? O TSH mais baixo dentro da normalidade, o T3 mais alto dentro da normalidade, o T3 reverso mais baixo dentro do intervalo da normalidade e o T4 mais na linha intermediária. Então, a gente tem que um alerta que eu faço é que muita gente vai ao médico, o médico solicita exames, a pessoa faz os exames e aí por ela mesma olha ali, está tudo dentro do normal e não volta mais ao médico. E muitas vezes perde a oportunidade de cuidar de uma condição de saúde ruim, que pode estar no início e que não, mesmo com os exames achando que está tudo normal, é importante voltar ao médico que solicitou os exames, ao profissional de saúde que pediu os exames, para fazer uma análise mais completa. Tá bom? Não se autodiagnostiquem, né, só com as faixas de normalidade, que é um tanto quanto perigoso. E passando mais adiante, um exame que é o NAD, né, é o dinucleotídeo de nicotinamida adenina. Então, é uma molécula que a gente produz no corpo, ela é muito importante e ela desempenha um papel onde a gente tem a conversão dos alimentos em energia, tá? E ela também, essa molécula, ela é responsável pela manutenção da integridade do nosso DNA e também o funcionamento adequado das células. Este teste do NAD, ele é importante que seja feito, se você for incluir ele no seu painel de pesquisa, que ele seja feito no mesmo local do laboratório onde é feita a análise. Né? Porque muitas vezes a pessoa faz a coleta do sangue em um posto de coleta, e aí mais tarde vai passar a pessoa do laboratório para recolher as coletas, para levar para o laboratório para processar.
esta demora no processamento vai trazer alterações no exame. E aí pode não representar o que realmente a pessoa tem. Então, o exame do NAD+, ele é importante que seja feito no local de processamento da amostra, para que tenha um mínimo de tempo, né, entre a coleta da amostra e o processamento da amostra de sangue. Ok? Então, esse NAD+, ele tem essa ressalva. Outra coisa que é importante é a gente avaliar a saúde intestinal, tá? Então, normalmente a gente vai fazer o exame aí do coprológico funcional, vai ver a questão do microbioma, né? Quais as bactérias que estão presentes ali no microbioma. Então, 2 vezes por ano também, fazer uma avaliação, né? Com o exame de fezes, de como que está a composição das bactérias benéficas e não benéficas lá presentes no intestino, tá? Bom, se a gente tiver, pode passar adiante, né? Se a gente tiver deficiências nutricionais e hormonais, né? A dica, né, é fazer a triagem para ganhar tempo e dinheiro, né? Quanto antes a gente detectar, né, essas deficiências nutricionais e hormonais, colocando dentro da normalidade, melhor vai ser a condição de saúde. Você vai ter mais saúde, vai ter menos intercorrências, vai gastar menos com remédios, vai ter menos dias de ausência no trabalho. Isso tudo é bem importante com essa regularidade, tá? Aí, perguntas frequentes, vou passar rapidamente aqui, né? São perguntas que normalmente são feitas, né? Por que é arriscado adivinhar a nossa condição de saúde? Tá? Porque tem muita gente que quer adivinhar a condição de saúde e só confia nos sintomas e pronto, né? Então, é perigoso, né, você querer adivinhar. Por isso que é importante fazer os testes laboratoriais, né, para ter a certeza, não ficar na adivinhação, que esses testes, esses exames de laboratório, eles tendem a trazer mais informações além apenas do sintoma. Tá? Quando é que é importante fazer o teste para saber quais são esses testes, né, para saber da sobrecarga de ferro? Então, é o hemograma, né, o GGT, o painel metabólico, que completa, né, com ferro, ferritina, saturação de transferrina, né, seria esse. Então, o hemograma, o ferro, a GGT, a ferritina e a saturação da transferrina. Pode passar adiante, né? Por que é importante testar a testosterona? Bom, e o cortisol também. O nível de cortisol ele reflete o estresse, a inflamação, né? Influencia no envelhecimento, na saúde muscular e na nossa imunidade. E a testosterona está ligada diretamente à mortalidade por todas as causas. Quanto menor a testosterona, menor vai ser a nossa vitalidade geral. E testar regularmente esses hormônios, né, é importante para a gente saber precocemente alguns problemas que poderiam acontecer no longo prazo. Tá? E é importante também, pode passar, avaliar a condição da tireoide, né? A gente testar toda a cascata de hormônios, não somente o TSH, né? A gente testar os anticorpos, como a cascata TSH, T3, T4, T3 reverso, e o colesterol entra nesse aspecto, tá? O colesterol e suas parcelas, para a gente ter uma imagem bem completa aí sobre a saúde da tireoide. E, finalmente, né, o NAD+, ok? Ele é importante, né, a gente saber sobre lesões, sobre função metabólica, né, sobre o intestino, tá? Então, o NAD+, ele vai dar um painel geral aí sobre como está funcionando o nosso organismo, né? Então, eles são testes acessíveis, né? Como quando a gente fala em questão de preço, para que tenha mais acesso para mais pessoas terem esse bem-estar. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Existem vários outros exames, aqueles que eu citei aí no exemplo, na pergunta que foi feita, mas
2 vezes por ano, a gente poderia monitorar esses exames aí que são importantes para a manutenção da saúde. Aberta perguntas aí, Negreiros. Ou não sei se o Negreiros está. Não sei se o Negreiros está no ar. Sim, estou aqui sim, estou aguardando alguém aí interagir. Alguém pode ficar à vontade aí, fazer alguma pergunta, esclarecimento, tirar alguma dúvida, reforçar algum ponto que foi passado. Doutor Júlio, me indica Vamos lá. uma coisa, porque na hora do cortisol faltou, a minha internet saiu, Pois eu não. não ouvi direito. A importância dele para a imunidade é saber É, o. a gente tem vários aspectos relacionados ao cortisol, né? Então, a gente tem a disposição, a questão da disposição da saúde, a questão que ele tem que ser medido ao longo do dia, né? É importante que seja combinado com o profissional da saúde para saber o horário que é feita a coleta, tá? Porque o cortisol, né? Ele ajuda, né, a gente a descartar algumas condições de estresse do nosso organismo. Não estou falando aquele estresse da gente ficar nervoso, é estresse celular, né? Então, a gente tem algumas condições de muito cortisol ou pouco cortisol que são importantes a gente ficar monitorando. E tem alguns tipos de tumores também que são relacionados à produção elevada de cortisol, tá? O cortisol, tanto ele em excesso ou em falta, né? A gente vai ter degradação muscular, vai ter uma relação direta com o envelhecimento. E o nosso sistema imunológico fica enfraquecido também quando a gente tem um cortisol crônico alto ou cronicamente baixo. A gente precisa ter dentro da normalidade. Tá? Foi esse pedaço aí que eu não ouvi, que faltou aqui. Quando eu voltei, já. Obrigada, viu, doutor Júlio? Obrigado também pela pergunta. Excelente, muito bom, como Obrigado. sempre. Obrigado. Iracema levantou a mão. Pode falar? Bom dia, doutor Júlio. Eu queria só tirar uma dúvida com relação a... Às vezes a gente amanhece com os olhos muito inchados e eu queria saber se isso tem a ver com a questão do nível alto de cortisol no organismo. Pode ter vários fatores aí, né? Aí tem que ver se a pessoa está dormindo bem. Se a pessoa não dorme bem, ela vai ter uma alteração nos níveis de cortisol. O que é o dormir bem? É dormir de barriga vazia, ter comido no máximo 2, 3 horas antes de dormir, né? Dormir num quarto escuro, dormir num lugar que não tenha barulho, não roncar, não ter obstrução nasal, não ter apneia. Então, não é somente o hormônio, né? Às vezes a pessoa tem uma deficiência de hormônio, mas é toda a condição do sono dela que pode estar atrapalhada. Então, acordar com os olhos inchados é algum sinal do organismo que aquele sono, aquela noite de sono, ela não teve um sucesso de reparação. Então, a gente precisa organizar tudo relacionado ao sono para não acreditar a falta de sono ou alguma falta de algum hormônio, aquela condição, no caso aí, dos olhos inchados quando acordou. Talvez a condição de como foi dormir vai contribuir para que tenha essa condição ruim ao acordar. Mas pode ter uma relação, sim. Eu queria perguntar. Pois não? Bom dia, Bom dia, me chamo Rosilene, estou tudo aqui em bem? Lauro de Freitas, na Bahia. Tudo bom? Doutor, com relação à ferritina, né? Você falou Sim. das dosagens baixas da ferritina no sangue. Quando a gente está com a ferritina muito baixa no organismo, dá uma sensação de fraqueza, Cansaço, mexe fraqueza, muito com apatia. cansaço mental e físico, não é isso? Isso.
Eu Isso. queria que o senhor reforçasse um pouquinho sobre essa questão Pronto. como é que, quais são assim como é que a gente fica? Isso realmente tem a ver com a questão desse. Às vezes eu me sinto assim, com o cérebro cansado assim e com indisposição, tá? Eu não tenho, não tenho disposição, por exemplo, tipo assim, uma procrastinação, uma preguiça de ler, de Aham. estudar. Pois é, pode estar relacionado à ferritina baixa e pode estar relacionado também à vitamina B12 baixa, tá? Ah, Então, entendi. precisa ver os dois. A ferritina baixa, ali abaixo de 30, ela é baixa, tá? Então, fez o exame, tem uma ferritina abaixo de 30, tem uma saturação de transferrina um pouco mais alta, isso vai interferir também. Tá? Então, qual que seria o normal? Uma saturação de transferrina em torno de 30, 35, uma ferritina aí entre 30 e 100, e a presença do ferro no sangue, idealmente aí perto de 100. Fora isso, a gente tem várias condições que ferritina muito alta também não vai te trazer disposição, ela vai ser um Entendi. marcador de inflamação. E ferritina muito baixa, ela Ah, pode te dar esses sintomas que você estava falando. E agora, então a ferritina também ela pode causar doenças inflamatórias, é isso? Quando ela ela está com pode a ser um dosagem. marcador, não é que ela causa, ela marca, ela serve para dizer que você tem um problema inflamatório no organismo, Ah, principalmente no fígado, entendi, tá? Uma ferritina muito entendi. alta. E muitas vezes Ah, a ferritina ela vai ser depletada, ou seja, ela vai diminuir por falta de outro ingrediente, tá? Então, se a vitamina B12 está baixa, eu vou baixar a ferritina também, que eu vou tentar fazer uma compensação, tá? Então, certo. quando nesse sintoma que você está falando, é importante que verifique, além do ferro, ferritina e saturação da transferrina, o nível de vitamina B9 e B12 no organismo, tá? Porque Certo, eles certo. trabalham juntos, né? E aí, Entendi. B9 e B12 também teriam que ser marcados aí. Uma B9 acima de 10 e uma B12 acima de 800, né, para funcionar bem. Mas é um Pronto. exame que a gente tem até aula de B12, se você procurar lá na relação das aulas, é uma aula bem Certo, interessante que é esclarecedora também. Tá bom? certo. E com relação à vitamina D, né? Que é aquela questão que você explicou aí com relação à vitamina D, quando a pessoa não tem condições de tomar ela no sol, tem que fazer a reposição. Isso. Essa vitamina D, quando ela está. Quem tem essa deficiência? Porque eu tenho uma irmã, ela é autista. Hoje Aham. ela tem 48, 47 anos. Sim. E ela, todo ano, ela necessita fazer uma reposição da vitamina D, né? Aham. Porque ela não tem disposição para ir, para fazer uma atividade física, para Aham. tomar sol. É muito sedentária e a gente sabe que os autistas, eles têm essa dificuldade, né, também, né, Sim. de se Então, movimentar, de sair, de fazer para as pessoas atividade. que são diagnosticadas com transtorno do espectro do autismo, os níveis de vitamina D no organismo têm que ser maiores. Tá? Então, existem Hum, terapias que procuram manter acima de 80, né, o nível de vitamina D nessas pessoas, com reposição diária de doses maiores. Não esperar depletar para ir fazer a reposição, para de vez em quando repor. É reposição diária. Né? Então, diária. tem que fazer Entendi. reposição diária de níveis maiores de vitamina D, tá? Mesmo a pessoa suplementando aí 10 mil, 15 mil unidades por dia, ainda não entra no risco de hipervitaminose D, né, que precisa de níveis aí perto de 200 para ter algum tipo de risco. Tá? Então, Entendi. manter aí acima de 80, entre 80, 100, 120, seria o ideal, né, junto com outras práticas, para a gente ter a questão do autismo bem controlado. Tá? E, se não Entendi. me engano, a gente tem aula de autismo também. Uma das aulas foi sobre autismo. Ótimo. Tá Eu bom? estou chegando agora na plataforma, mas eu vou aproveitar bastante, viu? É muito interessante e sua aula é excelente, viu? Muito Obrigado. obrigado mesmo
pela os esclarecimentos. E é bom que a gente tenha essa noção, né, esse entendimento, para que a gente possa estar todo ano fazendo o check-up, né? Fazendo E esse, assim, esse Rosilene, se você investimento. tiver dúvidas, né, das aulas que você tiver acesso, é só perguntar no grupo que eu estou presente lá também, a gente vai responder. Pronto, eu pergunto. Eu agradeço. Gratidão, viu, professor? Obrigado. Ah, Professor, sobre dormência, principalmente nas mãos. Isso vem acontecendo assim com uma frequência. Do nada, assim, minhas mãos ficam dormentes, né? As articulações assim dos dedos. Aí eu tenho que estar fazendo aquele movimento, né? De abrir e fechar as mãos, porque vem do nada, assim. Eu queria saber se tem a ver com o estresse ou com a menopausa, né? Eu tenho 50 anos já. Bom, Eva, pode ser alguma coisa relacionado à pressão arterial, pode ser relacionado a alguma deficiência de algum exame, alguma vitamina. Então, é importante fazer uma consulta no médico, é importante fazer os exames de check-up, né, porque essa dormência não é normal, né? Não é normal ter dormência nos membros, né? E aí pode estar relacionado a alguma coisa da circulação e a pressão arterial também. Então, é importante que faça essa busca, né, para saber a real motivação. Tá bem. A Josete chegou a levantar a Ok? mão, já baixou. A Josete. Quer alguma coisa, Josete? Sim, oi, bom dia. Olá, Sim, bom tudo dia, bem? José. Tudo bem? Tudo bem. A dúvida que eu fiquei aqui foi em relação ao teste do NAD. É porque eu fiquei sem entender se esse teste aqui ele está relacionado com os hormônios da tireoide, né? Ou se ele é um teste que ele precisa ser feito já dentro do nosso check-up geral, que ele vai abranger todo o organismo, ou se ele é relacionado à tireoide. Essa é a minha dúvida. É da tireoglobulina, é da tireoide. É da tireoide. Então, tipo assim, Exame. ele não é tão necessário para quem nunca teve problema de tireoide, né? Ou Não, ele. é para saber se tem algum tipo de anticorpo, né, que vai combater a tireoide, que é a questão de autoimunidade. Então, se a pessoa produz muitos anticorpos que vão danificar a tireoide, precisa corrigir isso daí. Então, normalmente, quem tem hipotiroidismo, né, pode ter mais anticorpos aí combatendo a própria tireoide. Sim, Mas quando mas faz o painel de tireoide é que faz esse exame. tá. E ele é importante também para no check-up? É isso que eu queria. No Se for check-up, fazer um check-up incluindo tireoide, sim. sim, né? Tá, Sim. muito obrigada, valeu. Tá bom. Entendi. Josete, você é nova aqui, né? Eu não conheço essa Josete aí, não. Eu conhecia a outra, Eu né? também não, nunca vi. Acho que Hein, é outra Josete? pessoa que botou, está Hein? usando o perfil da Josete aí. Hein? Pois é, olhem, e aqui quero deixar também meu agradecimento a essa pessoa maravilhosa aí, que é o Dr. Júlio, porque realmente através do Dr. Júlio eu mudei minha vida, viu? Desde janeiro, porque esse conhecimento aqui, ó, é riquíssimo, né? Eu fiz aqui umas anotações. Essa aula aí que você está dando aí para nós é excelente. E muitas pessoas não fazem, não derramam tanto, não transbordam tanto como você transborda, tanto nas Obrigado. suas aulas, Então, tipo assim, só quero agradecer mesmo, porque desde que eu comecei esse processo aí, muita gente já tem conhecimento, mas eu vou falar aqui de novo, né? De janeiro para cá, eliminei aí. Não só eliminei, porque a minha meta não era só eliminar, é eliminar e manter 17 quilos, né? Com a ajuda e orientação do Dr. Júlio, e que eu recomendo, super recomendo, e eu digo, é o melhor Nutri que eu já conheci até hoje, porque eu Obrigado. ainda não vi nutricionista que passa tanta informação e que ajuda a gente a entender o que realmente nutre o corpo da gente. Depois que você entende essa questão do que você precisa para se nutrir, para estar com as suas células nutridas, você não precisa de muita coisa mais, assim, nem de remédios para dores, porque a própria alimentação já te nutre, nem de
muita coisa que a gente, sabe, muita coisa que eu eliminei já na Suplementação, alimentação, remédio, suplementação, exatamente. Então, cardápio. Quantos cardápios eu te mandei? nem tantos Nenhum. assim, a gente. Então, hoje, assim, olha, eu tô muito bem, viu? Muito bem. E a gente tem o ganho não só na questão da eliminação de gordura, mas é o ganho aqui, ó, na mentalidade. Você já não vai para o restaurante com a mesma mentalidade, você já não entra em padaria mais com tanta frequência, não vai mais em padaria. Eu não fui mais em padaria. É assim, então muda realmente a nossa relação com a comida depois que a gente aprende o que que a gente precisa para se nutrir, mas quando a gente foca, quando a gente coloca. Nosso Quando a gente bolso agradece, né, Josete? Exatamente, até o bolso agradece. Exatamente, Maria Leal. É isso aí. Então, eu estou super, super satisfeita e feliz. Realmente, eu estou aqui, outra Josete, viu? E obrigada aí pela oportunidade de participar desse momento aqui, que essa aula, eu sempre gosto de assistir as aulas, porque contribui muito com o meu crescimento aqui na saúde. Muito obrigada. Obrigado pelo depoimento. Oi, doutor Júlio. Eu poderia fazer mais uma pergunta? Tu Claro, tem Rosilene. alguma orientação ou já teve alguma aula falando sobre aquelas pessoas que têm intolerância à lactose e ao glúten? A gente não falou porque é um assunto bem rápido, né? Ah, É um assunto que a gente não teria um espaço do tamanho dessa aula, mas a gente pode incluir essa questão de alergias e intolerâncias em uma aula. A gente pode falar além do glúten e da pronto. lactose, falar de outros. É um bom tema. Sim. Se você puder dar uma preparada numa aula dessa, eu ia agradecer bastante, porque eu sou uma das pessoas que tem essas duas intolerâncias e sofro Aham. bastante. Eu Pronto. vou lhe E aí, agradecer muito, viu? normalmente, né, a gente fica tentando, Rosilene, procurar qual é o remédio, qual é o Isso, substituto, tal. A melhor alternativa é não consumir. Você tem que encarar como se não existisse trigo e como se não existisse leite. E aí você isso. vai viver muito bem do que tentar remediar Eu faço e isso na lutar medida do contra o corpo. possível. Eu tento fazer isso na medida do possível, porque é complicado você encontrar Mas alimento que não tenha, não é, as duas, né, os dois nutrientes. É muito difícil, aham. viu? Não, mas é difícil se a gente não tem a informação, mas dá para a gente produzir uma informação de maneira que você nem se lembra que esses dois existem. Tá bom, eu vou agradecer. Eu vou ficar muito feliz dessa aula, viu? Tá, joia. Isso é verdade, eu posso dizer, eu já me esqueci há pouco tempo. Tá Eu tô vendo, dona Selma? me esqueci de trigo, eu também diminuí Açúcar, 5 né? quilos, 6 de medida. O negócio é bom demais. Tá Coisa mais Só boa. forte, tá mais gratidão, Eu viu, quero as doutor? disposta. receitas, viu, dona É, Selma? Eu quero as disposta, viu? receitas, viu? Foi o doutor Júlio. Ele que Tá está cuidando de bom. nós, é um excelente cuidador de saúde. Ele Obrigado. gosta, Maravilhoso. ele tem amor, ele gosta, ele vibra com a gente. Quando a gente não manda os pratinhos para ele olhar, ele diz: pode mandar, e aí eu mando. Porque Ai, também que a bom. gente não quer abusar, né, doutor Júlio? Que a É, gente, o verdade. tempo das pessoas é precioso. Pois tá. Só gratidão, viu? Agradeço o depoimento também. Júlia, rapidamente aqui teve, né, no chat, né? A Fernanda perguntou quanto à saúde do homem, como avaliar as referências do exame de PSA, se tem alguma dica, procedimento para manter esse nível controlado ou algo que influencia na elevação do nível do PSA. Tá. PSA é um marcador de saúde da próstata, tá bom? Idealmente, no exame de sangue, ele tem que ser menor do que um valor de 4. Quanto menor, melhor, tá? A saúde da próstata está muito relacionada ao tabagismo, ao sobrepeso, ao consumo de álcool e ao consumo de açúcares. Tá? Então, manter uma insulina mais baixa, ela vai dar uma longevidade maior para a próstata. Tá? Então,
Existem profissionais, pesquisadores que falam que todo homem, né, que chegar a ser centenário, ele vai ter um problema na próstata. Mas a gente pode, cuidando da alimentação, principalmente, cuidando da questão da saúde, né, aumentar esse prazo de validade aí da próstata. Mas quando tem uma alteração, né, é importante mudar o estilo de vida, né, com atividade física, com controle do peso, com controle da glicemia e diminuição da insulina para reverter esse quadro. E a gente pensa assim, como é que eu vou reduzir o PSA e qual remédio que eu vou tomar? A gente vai atrás de outros marcadores que, quando eles estão ok, o PSA tende a ficar normal também. A Iracema colocou lá, foi logo depois que a Eva falou da dormência, ela falou que também sente essas dormências nos membros inferiores, tinha a dúvida se era alguma coisa com relação à menopausa, e ela depois citou, estava precisando de um nutricionista assim. Assim como o Paulo disse também que aula espetacular, elogiando aqui, e a Cruz Lemos falou o seguinte: doutor Júlio, além de um profissional de excelência, é um ser humano que não vê só o financeiro. E que em breve vai voltar a fazer consulta com o senhor também, né? Está programando aí atendimento. Ótimo, obrigado. E a Iracema, no final, perguntou aqui, precisa de orientação para não ficar com sarcopenia. Sarcopenia é uma condição de perda de massa muscular. É importante que tenha uma ingestão adequada de proteínas ao longo do dia, tá? Todos os dias, mais de 1 grama por cada quilo de peso saudável. Então, vamos supor que ela pese 70 quilos, o peso ideal dela, 60 quilos. Tem que consumir mais de 60 gramas de proteína por dia. E não é 60 gramas de carne, é 60 gramas de proteína. Por exemplo, para saber 60 gramas de proteína, se for comer peixe, por exemplo, vai precisar aí de uns 250 gramas de peixe, que é uma porção grande. Tá? Se a pessoa não consegue comer a proteína de forma adequada, pode... Agora. Agora tá. Eu gostaria de falar... Não está com áudio. A Jane levantou a mão e logo depois a Jaci também pode falar. Tá. E aí fazer a reposição de whey protein, por exemplo, colágeno, né, que vai... E precisa fazer atividade física de força. Tudo isso vai fazer com que preventivamente não aconteça. Oi, eu gostaria de falar também, pode ser? Sim, dona Jaci. É o seguinte, minha irmã faleceu de câncer de tireoide. Ela teve câncer de seio, depois de 12 anos ela teve câncer de tireoide, fez 49 radioterapia no Hospital Santa Isabel, depois fez a concessão de iodo no Hospital Português, e 1 mês depois que ela fez a compensação de iodo, ela faleceu de câncer de tireoide. Eu estou com a tireoide também um pouquinho elevada, tenho feito tudo. O que eu posso fazer para melhorar minha tireoide? Que tipo de alimentação eu tenho que ter para melhorar minha tireoide, para que eu não tenha o mesmo problema que minha irmã teve? Bom, tá aí, primeiro é a consulta com o endocrinologista, né, para saber esse hipertiroidismo, de onde que ele está vindo. É importante que tenha a reposição de iodo, a iodoterapia. Ela eu tenho alergia a iodo tópico. Com o endocrinologista vai encontrar o meio do iodo, né, para que tenha reposição, né? Talvez o iodeto, né? Tem que ver como que ele vai fazer. Eu tomo Puran 50 todos os dias em jejum. Puran já é o hormônio, né? Que é o T4 que está sendo suplementado, tá? O iodo, ele não é o hormônio, ele vai fazer parte do funcionamento da tireoide. Então, é importante que tenha este controle, né? O hipertireoidismo, né, ele pode ser consertado aí com a ingestão de iodo adequada, né? Mas a gente tem que tomar esse devido cuidado, sim.
Eu tenho que, então, voltar a endocrinologista. Eu tenho Sim. até uma punção para fazer de novo. Tenho um ultrassom Aham. para fazer. Das E mesmo carótidas assim, aí, tudo. e mesmo assim, eu queria tomar todos os cuidados para que eu não tenha o que minha irmã teve, para não ser É. hereditário. E aí o que acontece? Eu não sei o quadro da sua irmã, mas talvez ela tenha tido esse câncer na tireoide, já uma metástase do câncer de mama, né? Então, são coisas que são bem específicas, né? Bem específicas. Então, esse assunto me interessa muito. E outro assunto que o senhor falou aí agora, que me interessou muito, mas eu estava sem áudio, não consegui falar, é sobre câncer de próstata. Aham, Meu, meu, meu sogro, pai do meu ex-marido, morreu de câncer de próstata. Os aham. irmãos dele morreram de câncer de próstata. Meu sogro, ou meu sogro não é meu sogro não, pai do meu filho é Ex-marido. ex-marido, é. Meu ex-marido. Meu ex-marido teve câncer de próstata em 2018. Ele fez 49 radioterapia, tomou as injeções, tomou tudo e estabilizou. Só que com a pandemia da Covid, ele deixou de fazer o acompanhamento que tinha que ser feito em 6 meses. Ele não fez. Agora Aham, o câncer dele voltou. E voltou sim. em grau 4. Ele está fazendo tudo de novo. E eu estou muito preocupada porque meu filho já fez 40 anos, o único que eu tenho. E estou com medo do meu filho herdar isso do pai, do meu É sogro importante que e do faça o meu. acompanhamento. E vá ao Com médico, 40 anos, ele já tem que fazer acompanhamento. tem que fazer por conta desse histórico familiar, né? Tem que fazer o acompanhamento anual, todo ano, fazer a consulta direitinho, né? Fazer os exames, ir ao urologista, proctologista para fazer esse acompanhamento, né? O urologista. Disse que disse que o tipo de alimentação também ajuda. Diz que comer muito tomate ajuda. É verdade isso ou O é mito? tomate ele tem uma substância chamada licopeno, que é um antioxidante que ajuda na saúde da próstata, mas ele tem que ser aquecido. Então, o tomate não ele não é cru, ele tem que ser aquecido. Os molhos, Ah, não sabia. Eu dou tomate para ele todos os dias, mas eu dou cru em não, tem que salada. ser aquecido para ativar este licopeno. Mas a melhor coisa é fazer o acompanhamento anual, né? Já com essa faixa etária aí, com esse histórico familiar, é importante fazer a busca aí dos marcadores tumorais, de fazer o controle do PSA e de fazer uma dieta pobre em açúcares e pobre em óleos vegetais feitos de grãos e sementes. Evitar Meu esses filho, óleos ele é muito refinados alto, ele açúcares. tem 2 metros de altura e está muito gordo. Aham. Adoro a fritura, adoro uma pizza, adoro um doce. Como é que eu faço para combater isso nele? Não, não tem outra alternativa, tem que fazer a dieta. Tem que Tem que fazer a fazer dieta, dieta, né? tem que perder peso. Tem que Tem que perder perder peso. peso, tem que baixar os marcadores inflamatórios. A gente tem aula Ok, de doutor. Estou inflamação adorando sua aula, viu? subclínica. Sim. Nós temos Estou aula de adorando inflamação sua aula. subclínica colocada no nosso hall de Adorei aula. o curso. Sou a maior divulgadora desse curso para todo mundo que eu sou, fiz planejamento de eventos na Unifax aqui em Salvador e trabalhei muito com eventos, fui promotor por muito tempo quando era mais nova. Agora Aham. sou professora aposentada, segundo grau, tenho um nível superior de filosofia, estou aposentada. E só Pronto. quero divulgar os cursos de cada vez mais. E a aula que eu mais gostei até agora foi a do senhor, que me esclareceu Obrigado. algumas dúvidas e foi muito bom ter tido essa aula. Muito obrigada. Muito bom. Verifique as nossas aulas gravadas também, dona Jaci. Tem aula lá sobre inflamação subclínica. Pode ser bastante útil para essa questão aí da
do cuidado com a próstata. Outra coisa também que eu esqueci de falar, doutor, não prolongando demais, que eu sei que o senhor tem que Pois atender não. outras pessoas. A minha família tem. Falhou aqui para mim. Deu Travou para mim, não sei uma para pequena você, né? travada, deu uma pequena Travou? travada aí. Aham. A Jane tá com uma levantada rapidinho aí, Jane, que já é 9h22, pra gente, pro doutor Júlio também, já passando aí. Alô? Rapidinho. Oi. Ah, ela voltou. Olá, tudo bom, Jane? Oi, estão me ouvindo? Tá, eu Sim. pensei que ela tivesse voltado. É só para dar o depoimento também, meu depoimento aí, já que Josete aí deu depoimento, né? Eu também queria dar o meu depoimento contribuindo. Eu fiz o primeiro processo de jejum com o doutor Júlio em abril e, a partir daí, mantive todos os aprendizados que eu obtive com o Júlio e consegui perder já, eliminar, né, até agora já praticamente 10 quilos. E esse mês eu estou no grupo do jejum novamente para, assim, reforçar, né, ainda mais os comportamentos que já mudaram a partir de abril. Então, eu só queria mesmo agradecer ao Júlio, agradecer pela atenção, já consegui trazer uma boa parte de amigos e familiares para esse ecossistema, e o que eu puder trazer de gente, eu vou trazer para dentro desse ecossistema. E só gratidão, Júlio, pelos ensinamentos, por todo o aprendizado. Até aqui, eu já me sinto muito melhor do que antes, e são quase 10 quilos a menos em Que tão bom. pouco tempo. Obrigado, Só esse obrigado pela depoimento. confiança também. Quando a Pois é, aí gente para o pessoal aí coloca que quer. pessoas queridas dentro do processo, é sinal que está funcionando. Minha mãe está lá também dentro do processo, está no grupo de agosto de jejum e está indo super bem. Então, é só para avisar aí para todo mundo que, caso também queiram participar, né, existe esse grupo todos os meses do jejum, onde a gente tem a oportunidade de mudar a nossa mentalidade a respeito da nutrição, tá? Isso. Obrigada, Júlio. Obrigado também, obrigado. Quem é magro pode fazer esse jejum? Quem já é magro? Pode sim, pode sim. O que a gente vê do jejum é que a gente é muito além da perda de peso. Tá? A gente cuida de outras coisas com o jejum, né? Da saúde no nível celular do nosso organismo. E quem é magro vai fazer jejum e não vai perder peso, né? E aí a quantidade de jejum e a preparação para o jejum é que vai contar também. E aí, Doutor, eu quero retificar o que eu falei, concluir. Sim, dona Posso? Jaci. É, É que eu queria travou para a falar gente. outra coisa que é hereditário da minha família. Minha família veio de um vilarejo perto de Pirá, chamado Umburana. Lá, os pais casavam com as filhas casavam com os pais, casavam com os irmãos, e aí teve a depressão. Eu sou dessa família. Toda a minha família tem depressão, inclusive minha mãe, minha avó tem depressão, que veio desse povoado. Sim. Qual é a alimentação? A gente toma medicação para controlar, mas qual é a alimentação mais favorável para quem tem depressão hereditária? Pronto. A gente trabalha, quando tem esse tipo de diagnóstico, dona Jaci, com o envio de um tipo de energia para o cérebro que não é a glicose, que são os corpos cetônicos. Aí é uma dieta que a gente chama de dieta cetogênica, onde tem uma presença maior de gordura animal na alimentação e quase nenhum carboidrato, né? É uma dieta bem específica que vai fazer com que a pessoa produza esses corpos cetônicos, e existem alguns suplementos também, como óleo de coco ou os triglicerídeos de cadeia média, que interferem nesse processo de forma positiva. Então, normalmente, uma dieta cetogênica terapêutica para distúrbios neurológicos dá bem certo. Normalmente esse encaminhamento, que é uma dieta sem os carboidratos refinados e com um mínimo de carboidrato natural.
ela é mais rica em proteínas e principalmente em gorduras. Os ovos têm proteína, né? Sim, proteína e gordura. A proteína está na clara junto com a água e a gordura está na gema. Ok. Tá bom, doutor. Muito obrigada. Valeu, viu? Eu Obrigado. esclareci tudo o que eu queria. Que bom. Muito Estou à obrigado. O senhor disposição está de também lá parabéns. no grupo do ICP Academy, pode colocar a dúvida lá que eu respondo. Tá bem. Muito obrigada. Vou Obrigado. dar oportunidade para outros falarem também. Obrigado. Obrigada. E aí, para os nossos alunos que chegaram, principalmente recente, aí, daqui a pouco lá no grupo do ICP Academy também vai ter lá, vou colocar lá, o Júlio coloca, o Instagram dele, né? Que tem, é pra a gente seguir também, tem algumas orientações, né, nas redes sociais. E É o Júlio contato Santana dele, Nutri. Júlio viu? Santana Nutri, tudo junto. E o Chega lá contato no dele para Instagram. quem desejar também fazer atendimentos individuais, seja presencial em Teresina ele atende, mas também ele atende de forma remotamente, ele pode fazer. E aí, Júlio, aqui vamos finalizando e a aula aqui já é 9h30, né? Passou meia hora já do horário. E aí, Júlio, eu quero mais uma vez agradecer aqui em nome do ICP do Mazzulo, Celiane, pela sua sempre prontamente nos atender quando a gente solicita uma aula de uma grande tamanho como essa, magnífica. E que eu sei que você, inclusive, teve que mudar um pouco na tua agenda, que tem pacientes te esperando nesse momento aí, eu sei disso. E você, de forma carinhosa, está aqui, né? Pedindo o paciente aguardar um pouquinho aí, mas você vai atender ele, que você é um atendimento demorado, né? Às vezes aí você leva 2 horas atendendo um único paciente, até mais. E aí, como o Mazzulo sempre costuma dizer nos treinamentos, enquanto o pessoal já vai abrir as câmeras aí, abre as câmeras para gente tirar as fotos, o Mazzulo costuma dizer que o sucesso, né, ele pergunta, né, como é quem determina o sucesso, aí algumas pessoas, né, que não é nem o como fazer e nem o que fazer. É quem pode nos ajudar a chegar onde nós desejamos. E quem pode nos ajudar é Mazzulo, Celiane e os nossos professores do ICP Academy, dentre eles Júlio Santana. Então o Júlio Santana é um quem que também ajuda as pessoas a chegarem onde desejam na saúde. Então, Júlio, mais uma vez, obrigado. E isso faz parte do sucesso. Agradeço. O sucesso é ter os quem Na na aula vida. de hoje, na aula de hoje, agradeço principalmente um agradecimento especial ao Negreiros, que a gente teve um problema técnico, mas ninguém percebeu, né? A gente conseguiu suplantar aí a dificuldade e o trabalho em equipe funcionou mais uma vez. Então, vamos tirar a foto, quem está com as câmeras fechadas, se puder abrir rapidamente. No 3, 1, 2, 3, feliz! Essa é a felicidade de quem prosperou. E olha só, o que nós aprendemos aqui, mesmo que seja através de alguns exames ou coisas, mas vamos colocar em prática na nossa vida. Vamos mudar os nossos hábitos, criar novos hábitos, né, de saúde e alimentação. Essa é a aplicação diária da aula. Nós temos que aprender aqui e vamos aplicar na vida, porque do que adianta a aula dessa riquíssima em conhecimento com o professor, com o doutor Júlio Santana, se nós não aplicarmos na vida? A obesidade de conhecimento também prejudica, né, Júlio? Não é obesidade só no corpo, não. A obesidade de conhecimento prejudica. Então, quando eu tenho um conhecimento novo aqui, é aplicar na vida. Porque a obesidade de conhecimento também gera doença mental. Vamos que vamos. Vamos, obrigado. Obrigado, gratidão, bom dia a todos. Tchau, Rosilene. Bom dia.